Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Tudo bem? Tudo bem, Thiago? Você está bem? Mesa boa, né? É de aço, você viu? Né, meu amigo, você viu? Vamos à mensagem? E o tema da mensagem é: arrependa-se. 2 Samuel 12, 1 a 14. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. E ele a criou, e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia em seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma de suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, eu o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você o fez em segredo, mas eu farei isto diante de todos o de Israel, em plena luz do dia. Então Davi diz a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, e você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivos a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Aqui é uma história muito peculiar. Aqui nós estamos falando de Davi. Davi, a Bíblia trata como conforme o coração de Deus. Davi era amado por Deus. Davi foi ungido rei de Israel, posteriormente a Saul. Então a história diz que Israel foi criado para ser um exemplo, para não ter reis. O único rei era Deus. Só que o seu povo, o povo insistia e pedia ao profeta Samuel que ele intercedesse a Deus para que Deus colocasse um rei. E de tanta insistência, Deus escolheu Saul. E a Bíblia diz que quando Deus escolhe Saul, Saul vem de uma família de militares. É um homem, a Bíblia trata ele como um homem com uma formosura incrível, era um homem bonito, de porte. Ele, quando recebe a notícia que seria rei, a Bíblia diz que a resposta dele, a expressão dele é tranquila. Ele não mostra nada demais em ser ungido. Só que a Bíblia diz que com o passar do tempo, Deus dá algumas ordens a ele. E o poder, o dinheiro,
a fama de Saul o tomam, a ponto dele colocar uma estátua com o seu próprio rosto na entrada de Israel. Então a Bíblia diz que Deus fala a Samuel que se arrependia de ter escolhido Saul, porque Saul não fazia nada contra a iniquidade, e mais, Saul não era obediente. Quando Deus deu a ordem que Saul fosse a tal lugar e matasse todos, desde os animais às pessoas, os inimigos de Israel, ele foi até aquela cidade, só que ele não fez o que Deus mandou. Ele separou os melhores animais, algumas pessoas, e deixou libertos. Quando Samuel vai confrontá-lo, a Bíblia diz que ele inicialmente não reconhece. Ele diz que nada fez, que está tudo bem. E Samuel insiste. Então ele inventa uma desculpa, dizendo: não, mas eu separei os melhores animais, porque eu irei dar ao Senhor, presentear, ofertar ao Senhor. Então Samuel diz para ele: Saul, Saul, você acha que Deus prefere ofertas ou presentes? Ou Deus prefere que você tenha obediência? Então Deus decide por Davi. E Davi, a história conta, se torna o novo rei, mata Golias e toda a história. Mas o que me pega mais aqui é a diferença entre os dois. Como é o fim de Saul? Saul se mata para que não morra pela espada dos seus inimigos. Porque a diferença entre os dois é muito nítida. Quando confrontado, Saul primeiro nega e depois coloca a culpa nas pessoas. Ele inicialmente diz que a culpa é do povo, foram as pessoas, os soldados que fizeram, não foi ele. E quando Davi é confrontado, ele imediatamente reconhece o seu erro e se arrepende. Tanto que, quando Davi é confrontado, o profeta Natã imediatamente diz que Deus o perdoou. E o perdão está condicionado ao arrependimento. E o arrependimento está condicionado ao reconhecimento. O que me ensina isso? Que eu busco sempre ser como Davi. Mas como assim, Tiago? Você quer ficar pecando? Porque esse foi apenas um dos pecados de Davi. Ele cometeu inúmeros pecados. Não. Eu quero pegar a parte de Davi aonde ele tem o coração alinhado com o Senhor, aonde ele reconhece os seus erros, aonde ele se arrepende. E a Bíblia deixa muito claro que não é porque ele se arrependeu que nenhuma consequência teve. Não é porque ele se arrependeu, porque é muito claro, a espada nunca mais se afastou da casa de Davi. O filho que estava no ventre de Batseba, a qual Davi pecou, esposa de Urias, ele morreu. Davi é um cara que ele foi para o campo de batalha, no decorrer da história, enfrentar o próprio filho. É ir para uma guerra sabendo que você só tem o que perder. Ou você morre, ou você mata o seu filho. Não existe vitória. Tudo isso são consequências. Só que aí, nós vamos entrar numa situação. A Bíblia diz que quando Davi foi consolar Batseba, eles novamente se deitaram e tiveram um filho, um rapaz chamado Salomão. E depois eles se deitaram mais algumas vezes. Eles tiveram mais 3 filhos. Entre outros filhos tinha um também chamado Natã, que eu imagino que ele deu em homenagem ao profeta. Vamos acelerar um pouco a história. Certo dia Deus decide que vai enviar o nosso Salvador. E Ele escolhe uma mulher, uma virgem, chamada Maria, esposa de José. José, marido dela e pai daquele que viria e que veio, é da descendência de Salomão, filho de Davi e Batseba. Maria, aquela virgem, a mãe do nosso Salvador, é da descendência de Natã, filho de Davi e Batseba. Vocês entendem que depois de um erro, ou melhor,
depois do arrependimento verdadeiro e genuíno, veio o nosso Salvador. Porque o pai e mãe de Jesus, escolhidos por Deus, são filhos de um arrependimento, de um relacionamento onde teve arrependimento. Então, não tem a ver com o pecado, tem a ver com arrependimento genuíno e verdadeiro. O arrependimento genuíno e verdadeiro pode trazer para a sua vida grandes coisas. Ele trouxe o nosso Salvador. O arrependimento de Davi trouxe para nós aquele que veio para nos salvar, aquele que deu a vida. Então, não achem que o pecado é o fim do caminho. Não achem que o pecado acabou, que vocês não merecem mais nada porque pecaram. A minha orientação a vocês é que nós devemos diariamente nos arrepender. E não esperem para se arrepender dos seus pecados. É como eu disse, não sejam um Saul, sejam um Davi. Nós seremos pecadores. Por isso que ele veio. Ah, mas então pecar está tudo certo. Não. Não tem a ver com o pecar estar tudo certo. Mas se o pecado chegar, se você o cometer, a diferença está na forma como você vai agir após o pecado. Se arrependa dele, de todo o coração. Mas lembre-se, as consequências virão. O arrependimento não exime das consequências. Davi teve as consequências durante toda a história. A Bíblia diz que o primeiro filho de Davi, Batseba, ele nasceu e morreu, conforme o profeta falou. Por isso, hoje é dia de arrependimento. Não interessa o pecado que você fez, não interessa a imoralidade que você fez. O que interessa é, se arrependa, se humilhe ao Senhor. Assim como Davi, reconheça que você pecou contra os céus, que você pecou contra o Senhor, mas que Ele não tire de você aquilo que Ele te deu, que é o Espírito Santo de Deus. Então, hoje é noite de arrependimento. Não ache que isso vai te eximir das suas consequências, mas eu preferiria viver as consequências como Davi do que viver as consequências como Saul. Eu prefiro andar nas consequências abaixo da vontade e das bênçãos de Deus. Por isso, se arrepende. Não é tarde. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Deus abençoe. Deus é contigo.